Vamos à leitura da palavra de Deus, portanto. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. E achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Até aqui a palavra de Deus, irmãos podem tomar assento. Estamos, portanto, nessa manhã dando continuidade à nossa série de mensagens em Eclesiastes. E essa é uma daquelas passagens difíceis que provavelmente vocês não ouviriam mensagens sobre elas nos púlpitos, ou na maioria dos púlpitos das igrejas. Pelo menos não daquelas que não costumam pregar sequências de livros ou que não costumam pregar expositivamente. Porque, de fato, essa é uma das passagens mais difíceis de todo o livro de Eclesiastes. E é bastante difícil, realmente é bastante difícil pregar esses textos. Ele tem afirmações que, se nós tomamos elas literalmente, são afirmações bastante ousadas e afirmações que podem até parecer contradizer o resto da mensagem da Escritura. Então nós temos que, com muito cuidado, muita sabedoria, lermos, procurarmos entender essa palavra à luz de todo o contexto do próprio livro de Eclesiastes e da própria Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Escritura interpreta a própria Escritura. É somente assim que estaremos fazendo justiça a essas palavras do pregador. Mas também um outro cuidado é importante. Temos que deixar Eclesiastes falar. Um grande equívoco no meio evangélico é que às vezes os pregadores querem ser piedosos demais e eles já saem. Ele não pode ter dito isso, ele não pode ter escrito isso, ele deve ter querido dizer alguma outra coisa porque ele não pode dizer isso. Essa postura também é inadequada com o texto bíblico. Nós temos que tentar honestamente entender o que o texto bíblico nos diz. E a verdade é que esse texto bíblico, não obstante as palavras um tanto desafiadoras, ele tem muitas lições a nos ensinar hoje. De alguma maneira, ele dá continuidade à nossa mensagem que tivemos na semana passada. E essa mensagem, nessa manhã de domingo, será uma mensagem mais resumida. Agora, convenhamos, para muitas pessoas este texto pode parecer uma charada em volta de um mistério dentro de um enigma, porque as pessoas leem e não entendem. Mas talvez a chave interpretativa para esse trecho que nós lemos aqui está no primeiro versículo. E aqui está a problemática e aqui está o tema da nossa mensagem de hoje. Versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. O pregador está relatando aqui algo que ele percebeu ao longo da sua vida,
Ele já não é mais uma pessoa inexperiente, ele não é mais um otimista tolo, mas ele enxerga as coisas de uma perspectiva daquilo que ele viu na vida, e ele vê um paradoxo. E nós poderíamos dizer que esse paradoxo está muito relacionado com algo que se fala muito, se escreve muito hoje em dia, e que as pessoas que perderam a fé muitas vezes falam sobre isso, que é o problema do mal. O mal. Há justo que perece na sua justiça, ou seja, parece que a sua justiça não serve para nada. Ele morre. E, por outro lado, há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Ou seja, uma pessoa má, mas ela vive muitos anos. Chega lá aos seus 80, 90 anos. Isso angustiava o pregador. Ele está perplexo com esse paradoxo. E por que ele está perplexo? Porque as Escrituras, quando nós lemos aqui alguns textos do Antigo Testamento, parecem prometer justamente o contrário. Vejam, por exemplo, Deuteronômio capítulo 5, verso 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Diga-se de passagem que muitas igrejas que pregam a falsa teologia da prosperidade, né, uma falsa teologia, um falso ensino, usam textos como esse, né, para dizer, olha, se você servir a Deus com fidelidade, você vai prosperar, seus dias vão ser prolongados, você vai ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Quando nós vemos que, na verdade, no contexto da Escritura, não é essa a mensagem da Escritura, e Eclesiastes, muito tempo antes de Jesus Cristo, havia percebido esta realidade. Às vezes o justo perece cedo na vida, ele morre muito cedo, e muitas vezes o perverso vive muito tempo. E como explicar isso? Eclesiastes ele começa a tentar refletir sobre este problema e tenta encontrar uma explicação para isso. Agora vejam, a Bíblia tem vários exemplos que da percepção que Eclesiastes tem. Nós temos várias histórias que de alguma maneira refletem algo parecido. Pensem, por exemplo, Caim e Abel. Caim era o perverso, mas Abel morreu, não sabe quando, mas enfim, morreu muito antes de Caim. Da mesma forma, Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, foi apedrejado, enquanto que os perversos que o apedrejaram possivelmente viveram muitos anos mais. Jesus Cristo, na flor da idade, por volta aí dos 30, na casa dos 30 anos, pouco mais do que isso, a pessoa mais justa que houve na face da terra. Então nós temos muitos exemplos bíblicos que confirmam esta percepção de Eclesiastes. Mas então, diante disso, qual é o conselho que ele dá? E aqui nós entramos então nos pontos e nos versículos difíceis dessa passagem. O primeiro conselho que ele dá para viver, a verdade é que vivemos num mundo em que o mal existe, o bem também existe. Nós esperamos um bem, mas esse bem ainda aguardamos um dia em que haverá um bem definitivamente. E como podemos viver num mundo em que o mal ainda é uma realidade? Primeira resposta, verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábios, porque destruirias a ti mesmo. E aqui nós ficamos perplexos também com este versículo. Se, por um lado, o versículo 15 estabelece o paradoxo de que o justo muitas vezes perece muito cedo e o ímpio vive muito, muito longamente, aqui ele dá um conselho que nós pensamos, nossa, como assim? Não sejas muito justo. Quer dizer, então, e aí o verso 17 complementa, não sejas demasiadamente perverso e nem sejas loucos. Por que morrerias fora do teu tempo? Então, quando nós lemos aqui a primeira impressão, e alguns comentaristas até vão dizer isso, mas eu acho que eles estão errados, eles vão dizer assim, olha, ele está dizendo que é para ter um meio termo, né, moderação. Inclusive, algumas bíblias, vocês vão ver aí que tem o subtítulo ali, que o tradutor colocou lá, a moderação em tudo é boa. Ele dá a ideia justamente disso, né? Veja bem, tu vive aí daquele jeito meio latino, né? Meio brasileiro, dando um jeitinho. Não, vive uma vida correta, pero não mútil, né? Agora vive uma vida, não te entrega a impiedade, mas também não seja aquela pessoa correta, certinho, não seja muito, digamos assim, muito alemão, que faz tudo certinho, direitinho, exatamente, né? Com precisão. Algumas pessoas interpretam esses versos assim, mas não é isso que Eclesiastes diz. Ele não está sugerindo que nós sejamos mais ou menos pecadores ou mais ou menos justos. O padrão bíblico é um só. O padrão bíblico é justiça, o padrão bíblico é santidade. A Bíblia não recomenda a malandragem na vida. Não recomenda esse modo latino que nós temos aqui de levar as coisas com a barriga e descumprir as ordens, as regras da vida em sociedade. Não.
O que ele está falando aqui, ele está dando uma outra perspectiva, e por isso que nós temos que entender esses versos à luz do anterior, porque ele está dizendo, olha, muitas pessoas veem o justo perecendo cedo e veem o perverso prolongando seus dias, e elas pensam assim, olha, talvez não valha a pena viver de uma maneira que agrade a Deus, talvez eu possa me entregar à perversidade, talvez eu possa me entregar a fazer aquilo que é mal, porque se afinal pessoas, aquela velha pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem com coisas boas? Já que coisas ruins acontecem com pessoas boas, então eu não vou ser uma pessoa tão boa assim, eu vou fazer mais ou menos, viver do jeito que me agrada, que me interessa, ao invés de procurar ser uma pessoa boa. Essa perspectiva seria se entregar à perversidade. A perspectiva 1, eu desisto de tudo, né, já que não adianta, não dá resultado, eu desisto e me entrego à perversidade, perco a fé, inclusive. A outra alternativa seria, coisas ruins acontecem com pessoas boas porque elas não são boas suficientes. Se elas fossem mais boas ou melhores e guardassem a lei de Deus com perfeição, coisas ruins não aconteceriam com elas. E é isso que, esse é o grande engano e a grande mentira diabólica da teologia da prosperidade. Eles jogam a culpa na pessoa quando a mágica não acontece, eles dizem, isso foi porque você não teve fé, isso foi porque você não está servindo a Deus com perfeição, mas se você se esforçar e for um pouco melhor, você vai conseguir conquistar o favor de Deus e Ele vai dar aquilo que você está pedindo. É contra isso que Eclesiastes está escrevendo. Não adianta você querer ser perfeito achando que vai ganhar o favor de Deus. Ser demasiadamente justo é isso. Ser que nem os fariseus. Eu vou fazer... Não, de repente o problema é que eu não fui justo o suficiente. Então se eu fizer um pouco mais de esforço, as portas do céu se abrem para mim e eu prolongo os meus dias na terra e eu vou viver 90, 100 anos. E se por outro lado eu perder a fé, então eu me entrego à perversidade. E aqui a Eclesiastes está dizendo, não faça nenhuma coisa nem outra. Pare de confiar em si mesmo. Pare de achar que a sua justiça vai lhe garantir alguma coisa, vai lhe garantir a perpetuação da sua vida na terra, vai lhe garantir a sua salvação, a sua vida eterna. E pare de achar que de nada serve servir a Deus, de nada serve ser justo. Pelo contrário, você deve servir a Deus, e aqui é o que ele diz no verso 18. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. O que é retenhas isso e também daquilo não retires a mão? Ele está dizendo que bom é que não sejamos demasiadamente justos nesse sentido de ser super justo, de querer conquistar o favor de Deus com a nossa justiça ao ponto de nos tornarmos legalistas e queremos ser mais santos do que Deus. E por outro lado, não nos entregarmos à perversidade. Nenhuma dessas duas coisas, né? Retenhamos isso, ou seja, não devemos ser nem isso e nem aquilo. Porque quem teme a Deus, ou seja, quem serve a Deus de maneira adequada, confiando antes de tudo no próprio Deus do que nos seus próprios méritos, de tudo isso sai ileso. Sai ileso de quê? Não é que é uma garantia de que eu vou viver 100 anos aqui, né, e o ímpio vai morrer mais cedo. Não é essa garantia que ele está dando. O que ele está dizendo, sai ileso, é que nós deixamos de cometer o erro de sermos arrogantes ou perversos diante de Deus. E passamos a ser abençoados por Ele, sim, mas a visão de bênção que nós temos na Escritura, ela é mais ampla do que aquela que se tinha até então, de simplesmente viver muitos anos sobre a face da terra. Então, este é o primeiro conselho que Eclesiastes dá diante do mal que ele vê no mundo e não consegue explicar. Tema a Deus. Sirva a Deus e não se entregue à maldade por achar que de nada vale servir a Deus e que isso não vai ter resultado nenhum. Às vezes, quando nós nos desanimamos, nós somos assim. Nós pensamos, estou servindo a Deus para quê? Qual o meu propósito aqui? Olha só, minha vida é uma desgraça, está tudo dando errado, e eu aqui tentando servir a Deus, quer saber? Eu desisto. Bom, quando nós tomamos esse passo, nós estamos agindo como aquele demasiadamente perverso ou louco, porque a loucura é a definição da falta de temor de Deus.
Nós nos entregamos à perversidade. E talvez algum de vocês possa dizer assim: mas Rodrigo, ele diz ali demasiadamente perverso. Não sejas demasiadamente perverso. Então ele está querendo dizer que nós podemos ser um pouquinho perversos? Não, ele não está dizendo que nós podemos ser um pouco perversos. Ele está dizendo que nós somos um pouco perversos. E é isso que nós vamos ver nos versículos seguintes. Nenhum ser humano é perfeito, nenhum ser humano pode dizer eu não tenho pecado, eu nasci sem pecado. Não, nós nascemos em pecado. Portanto, perverso em certo sentido nós já somos, pecadores nós já somos. Por isso que ele alerta: não seja demasiadamente perverso, ou seja, não se entregue ao pecado, não peque voluntariamente, não pratique o pecado por livre e espontânea vontade, porque isso é loucura, isso é falta de temor a Deus. Mas então, não abandone a fé e não se entregue ao pecado por um lado, e por outro lado, não seja legalista, não confie nos seus próprios méritos, mas confie no Deus gracioso, tema Ele e confie nele. Assim, você estará no caminho certo e, portanto, ao invés de tentar entender os desígnios divinos, tema o Deus que você muitas vezes não compreende. Mas ele vai continuar com as suas reflexões. E como eu falei, todos nós de alguma maneira somos um pouco perversos, herdamos o pecado. E vejam que essa percepção, que ela fica bem clara no Novo Testamento, ela está presente aqui em Eclesiastes. Vamos aos versos 19, 20 e 21. Primeiro, ele relembra a importância da sabedoria. Ele diz: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Ou seja, não obstante a gente não deva almejar uma sabedoria que é impossível de se obter e confiar que ela vai nos garantir a vida que nós queremos e as bênçãos de Deus, não obstante isso, ainda assim a sabedoria é importante e nós devemos buscá-la. E ela é mais importante, em outras palavras, do que a força, do que o número de pessoas. Uma pessoa sábia é mais importante às vezes do que 10 líderes que não têm sabedoria. Mas não obstante isso, ele volta no verso 20 a refletir sobre a condição humana. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Séculos depois, na carta aos Romanos, Paulo vai retomar esse versículo, essa alusão que é feita aqui à pecaminosidade geral humana. Quando Paulo vai dizer, como está escrito: não há justo, não há nenhum justo sequer. E de fato, Eclesiastes, nas suas observações da vida humana, ele percebe que, não obstante um justo perece na sua justiça, na verdade ninguém é plenamente justo. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Todos somos pecadores. E se somos todos pecadores, isso tem consequências na maneira como nos relacionamos uns com os outros, seja aqui na igreja, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos cristãos, seja com pessoas que não são cristãs também no dia a dia. Isso vale para todos. Veja o que nos diz o verso 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. A palavra aqui é forte, né? Amaldiçoado. Mas o que ele está falando aqui, ele está ilustrando com um exemplo claro, um exemplo do dia a dia cotidiano, como nós devemos exercer misericórdia sobre as pessoas, porque nós somos pecadores. Não somos santos perfeitos e não podemos exigir isso dos outros porque nós mesmos não somos assim. E ele dá o exemplo que é um dos exemplos mais clássicos de todos, que é o falar mal de alguém. Algo que corrói as relações, seja no mundo, no trabalho, na família e na família de Deus, ou seja, na igreja. Meus irmãos, eu já congreguei muito tempo em igreja maior, com muitas pessoas, e muitas vezes acontecia isso, né? Um falando aqui, um falando outro. E o que é mais comum em tudo isso é as pessoas falarem daquilo que elas não sabem sobre o outro. Quer dizer, elas veem alguém e elas imaginam que essa pessoa está
falando algo dela, ou pensando algo dela, ou ela ouviu alguma frase, ou ouviu por terceira pessoa que pegou pela metade a conversa, alguma coisa que foi falado, e aí aquela gota d'água se torna uma tempestade, e nós começamos a imaginar, não, ele falou isso, ele não gosta de mim, ele me odeia, ele está maquinando contra mim, ele conspira contra mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, e aí quando vem nós brigamos com todo mundo, mas todo mundo, ninguém sabe que nós brigamos com eles, mas nós já estamos aqui imaginando 1 milhão de coisas na nossa cabeça por alguma coisa que eu entendi mal e que alguém falou e muitas vezes falou sem más intenções. É por isso que ele dá esse conselho muito prático. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, porque tu mesmo sabes que tu tens amaldiçoado outros. Nós às vezes falamos, e às vezes não falamos por mal, mas uma pessoa faz algo errado, ou faz algo contra nós, e nós comentamos isso com outros. E aí, quando alguém faz a mesma coisa, nós ficamos extremamente ofendidos, como se, ele está falando contra Deus, né? Falar contra mim. Nós não temos misericórdia das pessoas. Foi, se eu não me engano, foi Blaise Pascal que certa vez falou um provérbio a respeito disso. Se todos os homens soubessem o que cada um diz sobre o outro, não haveria 4 amigos nesse mundo. Sendo bem honesto, se vocês soubessem o que todos falam a respeito de vocês, vocês não seriam amigos de ninguém. O sentido, portanto, de Eclesiastes aqui é que nós, portanto, devemos ter misericórdia e não devemos ficar maquinando em nosso coração, imaginando o que estão falando contra nós. E isso é mais importante ainda se a pessoa exerce um cargo de liderança. Pensa só no caso de um político, né? O que aquela pessoa ouve o tempo inteiro, se ela for levar a sério, ela morre antes do fim do mandato dela. Mas mais importante do que isso, eu não quero pensar aqui na política, mas quero pensar na igreja. Se alguém quer servir, se alguém almeja o ministério, se alguém almeja ser um exemplo, um discipulador, essa pessoa tem que levar isso aqui muito a sério. Ela não pode ficar ofendidinha por qualquer coisa que ela imagina que alguém falou. Ela tem que se habituar a dar o benefício da dúvida às pessoas. Porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas falam alguma coisa errada de nós ou mal por ignorância. Não é por malícia, mas por ignorância. Por quê? Porque elas veem apenas uma perspectiva e não veem toda a perspectiva. E aí, naquele pouco que elas veem, elas falam. E às vezes elas estão erradas, elas estão sendo injustas, mas elas não estão mal intencionadas. É claro que a pessoa que está falando mal está errada, e a maledicência é um pecado, e um pecado grave, e nós temos vários textos na Bíblia falando isso. Mas a questão é como que nós convivemos com pessoas que às vezes falam mal de nós. Se nós não estivermos dispostos a ter misericórdia, estaremos sendo legalistas e estaremos agindo como super justo, como fariseu hipócrita, que fala, obrigado Deus, porque eu não sou como esses pecadores aqui. Que fecha os olhos para a sua própria pecaminosidade. Então este exemplo, muito claro, serve para nos alertar desta verdade que ele está percebendo, e novamente é um conselho para como vivermos nesta vida debaixo do sol em que o mal ainda existe. Infelizmente as pessoas fazem coisas erradas, às vezes falam mal de nós, mas nós temos que ter misericórdia, não temos que presumir de cara o pior que essa pessoa está falando contra nós. Pelo contrário, devemos dar o benefício da dúvida e talvez esclarecer. Meus irmãos, aqui no ministério, eu fico sabendo às vezes de coisas que as pessoas falam. Dificilmente alguém fala algo para mim, dificilmente alguém reclama diretamente para mim. Mas a gente fica sabendo por meio de terceiras pessoas que alguém acha que não está sendo feito isso, que não está sendo feito aquilo, que não estão atrás de tal pessoa, que não isso, que não aquilo. Às vezes é comum, às vezes acontece esse burburinho. Mas eu não, às vezes, eu sou tentado a ficar, bravo, cansado, às vezes até fico, mas logo em seguida eu penso, mas as pessoas estão falando, ou pensando, ou imaginando coisas porque elas não têm a visão do todo, elas não sabem o que está acontecendo, elas não sabem o que é feito, elas não sabem o trabalho que os obreiros fazem, elas não sabem o que está sendo planejado, então elas imaginam com essas coisas e falam.
Então, se eu fosse levar muito a sério essas queixas do dia a dia que surgem, eu não poderia estar aqui. E nenhum de nós, nenhum dos obreiros poderia estar cuidando da igreja de Deus. Por isso é que nós aprendemos a partir disso, isso vale não apenas para os obreiros, mas vale para a nossa vida em sociedade, a nossa vida em comunhão. Sejamos pacientes, sejamos misericordiosos. Mas aqui agora vamos então para a última parte, em que então Eclesiastes vai dar um último conselho, e talvez aqui essa é a parte mais difícil de todas, a mais desafiadora. Eclesiastes, ele vai tentar entender o mundo. Ele vai entender, ele falou que ele vê o justo perecendo, o ímpio prosperando, e nós conhecemos muitos exemplos disso na vida. Basta olhar para a política, que nós vamos ver aí políticos de idade que lamentável, né? E tu pensa, como que esse cara não sofreu o juízo de Deus ainda? Isso nós vemos no dia a dia, não preciso nem ilustrar aqui. E Eclesiastes, ele vai tentar refletir sobre isso, ele vai procurar ser sábio e tentar entender por que essas coisas acontecem. Isso ele vai falar a partir do verso 23. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe, muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, a investigar, a buscar a sabedoria, meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. Ou seja, ele vai tentar entender. Não, vamos tentar entender. E ele disse, vou ser sábio. Mas quando ele faz esse esforço de entender tudo, ele vê que a sabedoria está longe dele. Ou seja, essa compreensão, a mente de Deus, ela não... Quem conheceu a mente do Senhor? É a pergunta que a própria Escritura faz. Ninguém, a resposta é ninguém. Tentamos, mas não conseguimos. Quanto mais nos esforçamos, mais nós vemos as nossas limitações. Por isso que é atribuído a Sócrates, né, aquele ditado, só sei que nada sei, e ele era considerado um homem sábio. Quer dizer, ele busca entender, mas ele não consegue entender esses grandes mistérios da vida, entre eles a questão da justiça e do mal. E ele, nessa sua busca de tudo isso que ele buscou, ele não chegou a encontrar uma explicação racional para tudo que acontece de ruim no mundo, mas ele chega a uma conclusão, que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. A mesma conclusão que nós encontramos em Provérbios. Praticar o mal, ou seja, não servir a Deus, é loucura. Insensatez, loucura. Se nós deixarmos de temer a Deus, se nós pensarmos assim, novamente, as coisas não dão certas, o mundo é mau, eu não vou servir um Deus que permite que o mundo seja assim, que permite que a minha vida seja assim. Insensatez, loucura. Isso é loucura. Porque como dizia o salmista, quem tenho eu no céu além de ti? A resposta é óbvia, ninguém. Não temos ninguém a quem recorrer a não ser o próprio Deus. E é loucura, portanto, rejeitar o temor do Senhor. Mas em meio a isso tudo, quando ele fala da insensatez, da loucura e da perversidade, ele vai novamente ilustrar isso com mais um exemplo claro. Mais um exemplo do dia a dia e do seu cotidiano, há mais ou menos 3.000 anos atrás. E aqui os versos que são difíceis. Achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Ele está alertando contra o risco da mulher imoral. Algo que nós vemos muito claramente também em Provérbios. A sabedoria, Provérbios há o conselho, o sábio aconselha o seu discípulo, como que ele chama de filho, a fugir da mulher adúltera. Porque a mulher adúltera, se você seguir, você vai se deixar que ela seduza, e o final desse caminho é a morte. O final desse caminho é a destruição. E claro, nas sociedades antigas em que o adultério tinha pena de morte, isso era bastante literal. Mas se isso não acontecer literalmente, espiritualmente isso acontece. O adultério é um pecado grave. A imoralidade sexual é um pecado grave. E aqui, portanto, o alerta que ele tem, evidentemente, nessa cultura, a mulher imoral, ela representa, portanto, aqui
o pecado da imoralidade sexual. Alguém vai dizer assim, poxa, mas não é só a mulher que é pecadora. Sim, é óbvio que não é só a mulher que é pecadora, e todos nós sabemos que os homens são pecadores nessa área especialmente. Mas o que ele está falando aqui é que a mulher pode ser muito sedutora. E ele rejeita aquela mulher que... Ele diz que aquele que é sábio, aquele que teme a Deus, escapará dessa mulher que vai como que prendê-lo. E aqui, pensem muitas vezes que a imoralidade sexual ela é assim. Nós cedemos a algo que nos seduz, isso inclui também a pornografia. Uma imagem, a pessoa cede aquilo lá, e ela cai no pecado, e depois ela fica presa naquilo, ela não consegue mais parar. A pessoa que começa a praticar imoralidade sexual, começa a se relacionar, começa a ter vários parceiros, ela fica presa, aquilo se torna um vício, se torna um grilhão, se torna uma escravidão. E podemos pensar em vários outros vícios aqui também, o próprio alcoolismo, o uso de drogas, às vezes até mesmo medicamentos podem ter esse efeito. Enfim, há certas coisas que escravizam. E isso é ilustrado aqui então na mulher sedutora, na mulher perversa, na mulher imoral do mundo antigo, que muitas vezes desvirtuavam os jovens ali que estavam começando, entrando na puberdade, estavam escolhendo se iam seguir o caminho da sabedoria, o caminho da perversidade, e por causa de mulheres assim acabavam muitas vezes se desvirtuando. E nós sabemos, isso aqui não é uma questão de machismo nem de misoginia. Nós sabemos que muitas vezes uma mulher perversa pode destruir a vida de um homem ou o ministério de um homem. Assim como também um mau marido destrói a vida de uma mulher. Destrói a família, destrói um casamento, enfim. Más escolhas nessa área são terríveis, são destrutivas. E ele diz, isso é mais amargo do que a morte. Por quê? Porque nós estamos vivos, mas estamos escravizados. E quem vive numa paixão doentia por alguém sabe que isso pode ser mais amargo do que a morte. Dostoiévski tem um livro chamado O Jogador. Fala ali de um senhor já que é viciado em jogo, mas ele também se deixa seduzir por uma mulher. Então ele tem dois problemas, o jogo e a mulher que tira todo o patrimônio dele. E aí é catastrófico o que acontece. Ele destrói a sua vida, ele fica deprimido, alcoólatra, ele desperdiça todo o seu patrimônio no final da sua vida, destrói a sua vida por causa disso. Ou seja, ele está vivo, mas aquilo que ele está vivendo é pior do que a morte. Ele está destruindo a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família. É disso que o pregador está falando. E aí, com base nisso, ele vai falar então 2 versículos que são muitas vezes de difícil compreensão. Eis o que achei. Ele fez essa busca pela sabedoria, ele achou algo mais amargo do que a morte, que é a imoralidade, a escravização, a coisas que nos destroem a vida, mas ele também acha, eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer nenhuma. Aqui muitas vezes vem a acusação, né? Salomão é misógino, Salomão é machista, blá, 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 blá. Mas muito cuidado aqui. Nós estamos com a palavra de Deus e temos que entender a palavra de Deus dentro do seu contexto. E é bem verdade que muitas vezes a explicação é essa, não. Esse texto aqui simplesmente reflete uma perspectiva cultural no Antigo Testamento, que é uma perspectiva machista, misógina, sexista, blá, 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 blá. Mas nós podemos também ter outras alternativas de entender esse texto. E a primeira é a seguinte, nós temos 2 opções aqui. Primeira, Salomão está falando da sua experiência com as mulheres, e aqui nós temos que lembrar o que a Bíblia nos diz a respeito da vida de Salomão. Nós encontramos lá em 1 Reis, diz assim, 1 Reis, capítulo 4, se não me engano, nos diz assim, ora, além da filha de Faraó, 1 Reis capítulo 11, né? Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração
para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. E neste tempo ele edificou um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte de fronte a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E só para esclarecer, Moloque era aquele deus que aceitava sacrifícios humanos de crianças, tá? Salomão fez isso porque as suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, aqui muito possivelmente nós temos o idoso Salomão refletindo no fim da sua vida a respeito da sua experiência com as suas 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Num contexto desses, num harém em que tu vai colecionando mulheres, imaginem o ambiente, mulheres das nações pagãs, e num ambiente em que as mulheres são subjugadas, são usadas como objeto, são usadas, tratadas como qualquer coisa, como uma mercadoria. Imagina se Salomão fosse dormir com uma delas e levar 3 anos para dormir com todas elas. Num ambiente assim, é evidente que dificilmente entre 1000 mulheres Salomão fosse achar alguma como ele esperasse. Num contexto assim, de escolhas assim, nós entendemos a afirmação que ele faz aqui. Essa, portanto, é uma das alternativas que ele está falando, entre 1000 mulheres, e ele teve 1000 mulheres literalmente, mas dentro daquela multidão, naquele contexto, naquele ambiente em que ele vive, ele não encontra nenhuma. E vejam bem, quando aqui o contexto dessa passagem, quando diz não encontrei nenhuma como eu esperava, ele está falando aqui da ideia de justiça e retidão. Então ele vai dizer, não encontrei, elas eram todas assim, como essas mulheres sedutoras, como essas mulheres perversas que pervertem o coração. A outra opção, né, que alguns adotam e que particularmente também não é uma opção talvez que faça justiça ao contexto, é aquela que quando Salomão diz assim, juízo que procure não achei, entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Ele está falando de entender a mente das mulheres. Ou seja, a mente da mulher é como um enigma dentro de um mistério. Ou seja, se entre homens é difícil entender, entre 1000 achei um que eu conseguisse entender, entre mulheres eu não entendi. Ou seja, ele está falando das distinções entre os gêneros. Ou seja, é difícil para os homens entender as mulheres. Eu que sou sábio não consegui entender nenhuma mulher. Isso alguns dão essa explicação. Querem dizer que aqui ele está falando das distinções de gêneros. Mas a verdade é que, muito provavelmente aqui, então, Salomão ele está fazendo um provérbio a respeito da pecaminosidade geral do ser humano, refletindo a cultura da sua época, onde não havia problema nenhum em usar mulheres como exemplos ou falar da pecaminosidade feminina. Isso não era considerado machismo nem misoginia. Essas coisas são coisas bem recentes, é coisa do meados do século XX que se começou a falar nesse sentido. Inclusive algumas pessoas tentam reescrever a Bíblia por causa disso. Mas ele está dentro da cultura do seu tempo, citando algum tipo de provérbio do seu tempo, e ele usa um recurso estilístico que é o recurso da soma, 1 mais 1. Vejam, por exemplo, esse recurso estilístico ele é usado como exemplo em Provérbios capítulo 30, verso 18. Há 3 coisas que são maravilhosas de mim, sim, há 4 que não entenda. Ele quer, portanto, chegar ao clímax na última coisa. E aqui, então, provavelmente ele fez a mesma técnica literária. Ele pega 2 situações e ele quer chegar ao clímax na segunda. O que ele quer dizer com isso? Ele não quer dizer que os homens são um pouco melhores que as mulheres, porque eu achei um entre 1000 e entre mulheres nenhuma. O que ele está querendo dizer é usar um recurso literário para dizer que ninguém é justo, sejam homens ou mulheres. E aí ele usa o recurso numérico. Entre 1000 homens achei um, entre todas as mulheres não achei nenhuma. Na verdade, a lição está nessa segunda parte. Entre todas as mulheres não achei nenhuma. Assim como aqui no Provérbios 30, 18, ele vai dizer das 3 coisas e da quarta. A quarta é que é a coisa principal.
Então, abstraindo a questão de gênero, ele usa um exemplo que hoje nós consideraríamos infeliz, mas abstraindo essa questão da nossa cultura e da cultura dele, o que ele está querendo ensinar aqui é a perversidade do ser humano como um todo, no geral, seja ele homem ou mulher. Este é o ensino do trecho e este é o ensino de toda a Escritura. E tanto é assim que o contexto vai confirmar essa expressão no nosso último verso aqui, o verso 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E homem aqui é usado no sentido de filhos de Adão, ou seja, toda a humanidade. Homens ou mulheres. Deus fez o homem justo. E aqui há um início de explicação para o problema que ele coloca lá no início. O mal que existe, a perversidade, não é culpa de Deus. O ser humano é responsável pelo mal que faz. E Deus fez o homem justo. O problema é que o ser humano se meteu em muitas astúcias. O problema é que o ser humano é pecador. O problema é que nós, muitas vezes, achamos que podemos ser bons e podemos ser melhores e podemos mudar completamente por meio de técnicas comportamentais, mas não conseguimos. Aqui, Eclesiastes está, portanto, fazendo coro à doutrina da depravação total, novamente, que nós vamos encontrar com mais clareza no Novo Testamento. Não há justo, não há quem não peque, como ele falou mais anteriormente, e aqui ele conclui novamente. Todos pecam, todos são pecadores, e nós temos que, portanto, de alguma maneira, aprender a viver com isso, fugindo da perversidade e também não confiando na nossa própria justiça, porque se formos confiar na nossa própria justiça, nós não temos esperança, porque nós somos pecadores. E aí alguém vai dizer assim, poxa, é muito interessante essa descoberta de Eclesiastes, né? E vão até concordar, se tem doutrina bíblica que nós podemos comprovar científica e empiricamente, é essa: todos somos pecadores. Não, acho que a história nos dá evidências suficientes disso. Isso está comprovado. Mas a questão é que, vejam bem, se a coisa acaba aqui, que esperança resta para o ser humano? Tudo é vapor, tudo é vaidade, tudo passa. Que esperança que nós temos? O que nós podemos fazer à luz de tudo isso? E eu vou encerrar, mas antes de encerrar, eu gostaria só de fazer aqui uma pequena aplicação em relação a isso que nós falamos, em relação à imoralidade e à mulher enganosa. São pecados que nós temos que lutar contra, fugir da imoralidade sexual, fugir do vício, seja ele de drogas, seja ele relacionado a qualquer coisa que possa nos escravizar também. Às vezes é um escorregão, é uma ladeira escorregadia. Descemos, escorregamos e caímos e não subimos mais. O pecado ele pode escravizar e pode tornar as coisas piores do que a própria morte física. Mas a palavra de Deus nos dá esperança quanto a isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Se por um lado a Escritura nos mostra que há pecado, ela também nos dá a esperança de que podemos suportar o pecado. E o Deus que nós tememos nos permite, portanto, e nos dá as ferramentas para que suportemos a tentação e fujamos dela. Mas como isso é possível? E aqui então entra o aspecto da esperança, e aqui então eu encerro, e aqui de alguma maneira eu também já preparo os nossos corações para participarmos da mesa do Senhor, da Santa Ceia. A descoberta mais importante do pregador foi o pecado. Somos pecadores. Mas se acabasse nisso, nós não teríamos esperança. Mas nós temos esperança porque, quando nós olhamos para a Escritura e para a mensagem como um todo, nós vemos que o próprio Jesus Cristo, como eu falei lá no início da mensagem, ele foi um justo. Aliás, entre 1000, se interpretarmos literalmente o provérbio que nós lemos aqui, entre 1000 homens encontrei apenas um. Este único que poderia ter sido encontrado é Jesus Cristo.
Ele foi justo e viveu uma vida perfeitamente justa e não pecou e não errou. Mas ele, sendo perfeitamente justo, a consequência que nós poderíamos pensar, ele viveria bem, seria próspero. Mas ele morreu na casa dos 30 anos. E não só isso, ele morreu sendo inocente, sendo perfeitamente, totalmente justo. Ele pereceu na sua justiça, mas nós sabemos que ele pereceu na sua justiça, não porque ele foi uma vítima de uma tragédia, foi vítima da conspiração do imperialismo romano, foi vítima da conspiração de líderes judaicos, não. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi entregue, ele deu a sua vida voluntariamente e ele morreu e sofreu a penalidade que nós merecíamos como pecadores que somos. Ele pagou pela sua morte a nossa pena. Ele, portanto, por ter morrido, ele nos alcançou a salvação. Nós agora, unidos a ele, podemos ser considerados justos, e não super justos como os fariseus e como os legalistas, mas podemos ser justos por causa da justiça dele. E é por causa da justiça dele também que nós temos o Espírito Santo que nos fortalece para lutar contra pecados e contra a imoralidade sexual que muitas vezes nos aflige. E não só a imoralidade sexual, mas qualquer pecado que pode ser escravizador em nossas vidas. É tudo por causa dele. Ele nos libertou, portanto, disso. Mas vejam, ele também nos alerta, o mesmo alerta que Eclesiastes fez aqui, não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente perverso, Jesus repete no Novo Testamento. Contra os demasiado perversos, ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidades ímpias e perversas, elas perecerão no juízo divino. Ao mesmo tempo, ele também condena aqueles que querem se salvar pela sua justiça e que se acham super justos, os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis, pois, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guia cegos que quais o mosquito engolis o camelo. A característica do super justo e do legalista: ele cria obrigações que não estão na lei de Deus e negligencia o que é mais importante na lei de Deus, que é o amor e a misericórdia. Algo que o pregador nos alertou aqui para sermos misericordiosos contra aqueles que às vezes falam mal de nós. Portanto, Jesus nos alerta: não sejamos como eles. Não sejamos hipócritas e legalistas, e não nos entreguemos à imoralidade, não percamos a fé, não desanimemos nessa caminhada. O próprio Paulo depois vai dizer que muitas vezes os judeus serviam a Deus querendo alcançar alguma coisa pelas suas obras, mas a advertência é: não sejais demasiadamente justos, porque Jesus disse: não vim chamar os justos e sim pecadores, como nos diz o Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 13. E se nós não reconhecermos o nosso pecado, as portas da salvação estão fechadas para nós. E nessa manhã, Deus nos chama, portanto, a reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos a nossa condição, mas não ficarmos aqui entristecidos, desesperados, né? Ai, eu não mereço, mas já nos entregarmos ao Deus Salvador, aquele que nos salva. João capítulo 10, versículo 27 e 18 diz: as minhas ovelhas, Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, ao invés de ser legalista, ao invés de ser perverso, ouçamos a voz de Jesus Cristo, sigamos a Ele e recebamos a vida eterna, que é muito maior do que a vida neste mundo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus misericordioso, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi falada. E reconhecemos nessa manhã, Senhor, reconhecemos sim, somos pecadores, não somos melhores do que ninguém. Há apenas uma pessoa que foi justa, é Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador.
E teu Filho Jesus Cristo nos oferece salvação nessa manhã. Se há alguém que não conhece Jesus Cristo, que não tem fé em Jesus Cristo, Pai, que o teu Espírito Santo toque no coração, leve ao arrependimento, leve à fé, e que ele possa conhecer a Ti e a teu Filho Jesus, e assim obter salvação, verdadeira alegria e vida eterna. E aquele, Senhor, de nós que servimos, que conhecemos, que cremos em Cristo, mas que muitas vezes estamos na nossa luta, às vezes desanimamos, às vezes não encontramos força, cedemos ao pecado, nós oramos, Senhor, fortalece com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, capacita com o poder do Teu Espírito Santo, dá, Senhor, também fortalece a perspectiva da Tua graça, da Tua misericórdia, ensina, Senhor, a sermos misericordiosos uns com os outros, ensina-nos a exercer misericórdia e ensina-nos a buscar misericórdia também quando pecamos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a viver uma vida justa, afastada do legalismo, e não permita, Senhor, que a nossa fé diante do mal que às vezes nos sobrevém, não permita que a nossa fé venha a sucumbir, não permita que venhamos a nos desanimar ou desviar, mas pelo contrário, fortalecidos, a nossa fé possa ser fortalecida em meio às tribulações, angústias ou tristezas que possam nos sobrevir na nossa caminhada. Assim oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia.